Não há dúvida alguma que as neuroses provêm de causas psíquicas. Na realidade, é difícil imaginar que um transtorno possa ser curado no instante, mediante uma simples confissão. Mas vi um caso de febre histérica com temperatura de 39 graus curada em poucos minutos, depois de detectada, mediante confissão, sua causa psicológica. E como explicaríamos os casos de enfermidades físicas que são influenciadas e mesmo curadas pela simples discussão de certos conflitos psíquicos penosos? Presenciei o caso de psoríase, que se estendia por todo o corpo e depois de algumas semanas de tratamento psicológico, diminuiu cerca de 9 décimos. Num outro caso, o intestino grosso do paciente começou a funcionar normalmente. Jung. Veja, isso que o Jung está trazendo para nós é muito interessante, é muito importante. Por quê? Porque ele mostra aqui para nós que não há dúvida que algumas das neuroses provêm de causas psíquicas. Agora, a partir do momento que o ser humano confessa, a partir do momento que o ser humano fala, a partir do que o ser humano consegue se libertar e ter a coragem de expressar seus verdadeiros sentimentos, veja que pode acontecer o quê? Cura, transformação, libertação. O segredo é uma das coisas que mais adoecem o ser humano. Pessoas que têm muitos segredos são pessoas que também, às vezes, têm muitas doenças psíquicas, têm muitos conflitos e está adoecido profundamente. Por quê? Porque não confessa. Agora, é lógico, a gente vive numa sociedade ao que faz ao contrário. As pessoas guardam os seus sentimentos. O que as pessoas mostram, elas mostram só um lado da moeda. E ainda um lado bem superficial. Elas mostram o quê? Estão felizes, estão alegres, realizaram, se alimentaram bem, têm roupas novas, passearam, compraram objetos, compraram carro, compraram casas. Elas sempre estão mostrando realizações externas. Mas qual o grande problema do ser humano? Qual o grande problema do indivíduo? É o conflito interno. Por isso que Jung, ele fala com tanta propriedade para nós, que ele viu inúmeros casos de pessoas sendo curadas, transformadas, mudadas através da confissão. Olha, você deve ter visto e deve ter assistido aí nos noticiários. A ênfase não é tão grande, mas existe, é falado de pessoas que sofreram abusos, que demoraram o quê? Décadas para falar. Você vê, se uma pessoa demorou décadas para contar sobre aquele abuso, imagine o sofrimento dessa pessoa durante essas décadas, sem confessar, sem ter alguém para expressar a sua verdade. Outro grande problema que nós temos na nossa sociedade, principalmente em relação às nossas crianças e adolescentes, é que às vezes eles trazem certas verdades para os pais e os pais ou os cuidadores negam. Vai investigar o que o seu filho falou, vai investigar o que seu neto falou, vai investigar o que aquela pessoa que está sob o seu cuidado falou. Às vezes pode ser uma verdade dolorida e que a gente não quer enxergar. Então, às vezes as pessoas procuraram ajuda, mas não obtiveram a ajuda necessária diante das suas confissões. Por isso que às vezes é necessário a pessoa procurar a ajuda especializada.
Porque a pessoa procura a ajuda, não consegue, a dor ainda aumenta, a pessoa passa por mentirosa. Aí a culpa se instala mesmo. Ah, mas será que não fui eu que prejudiquei aquilo? Será que não fui eu mesmo que provoquei aquela situação? Será que eu não sou o culpado? E a pessoa começa a se sentir culpado. Foi agredida, foi violentada, foi desrespeitada, foi xingada, foi maltratada, foi usurpada, foi manipulada e ainda carrega como se ela fosse a culpada, quando na realidade ela é vítima e não a culpada. Então, por isso que se você precisa de ajuda, tem que procurar ajuda. Se você está precisando de tratamento, tem que procurar tratamento.